Olá, povo católico. Vamos fazer aqui um exame da missa nova de Paulo VI, que é essa missa que já foi aí condenada já desde o século XVI pelo Papa São Pio V na bula Quo Primor Tempore. Foi uma missa onde contou com a participação na sua confecção de hereges protestantes que confeccionaram essa missa. Também ofereceu essa participação nessa confecção da missa ao Papa Paulo VI. Na foto aí temos pastores protestantes, 6 deles: Georges, Jasper, Sephard, Conet, Smith e Turian. Aí a foto deles com o Papa Paulo VI. Passemos agora em revista, em termos gerais, as principais inovações filoprotestantes introduzidas na missa nova de Paulo VI, tanto na arquitetura litúrgica como no próprio rito. Naturalmente trataremos apenas daqueles que são mais fáceis de serem observados pelos próprios fiéis. A gente vai falando aqui a diferença entre um e outro e as pessoas vão olhando na realidade o que estamos falando, o que está acontecendo. E aí as pessoas passam a ter uma ideia clara da falta de acordo entre o novo rito e o rito tradicional. Mudanças arquitetônicas, vamos falar aqui de 5 delas. Primeira, eliminação sistemática das grades que separavam os fiéis do espaço sagrado do presbitério, do altar, do presbitério ali, daquela área onde o padre fica. Este último reservado aos sacerdotes e outros ministros sagrados, ou seja, as pessoas que estavam ali tinham que ter o sacramento da ordem, e agora ficou acessível a todos. Consequência, o conceito de lugar sagrado desapareceu. O sacerdote foi dessacralizado e o clero foi progressivamente equiparado na prática aos leigos. Ou seja, é uma espécie de profanação do altar, colocar leigos agora para participar do santo sacrifício da missa, coisa que era reservado exclusivamente aos que tinham sacramentos da ordem. O sacerdote, propriamente dito, que faz a consagração, tinha outros que tinham o sacramento da ordem, por exemplo, os sacramentos menores, o que faziam a liturgia, o diácono, todos tinham esse sacramento. Agora não, agora foi banalizado. O leigo agora, se quiser, fica ali perambulando ali pelo altar, inclusive ajudando a celebrar a própria missa, o que é um descalabro, um absurdo. O sacerdote, os ministros com os sacramentos da ordem, é que cabe a realização do sacrifício do altar. Isso muito me faz lembrar do Antigo Testamento, dos sobrinhos de Moisés, filhos de Arão. Salvo engano, foram eles que foram ao altar do templo e Deus fulminou os dois imediatamente, porque o altar era reservadamente exclusivo ao sacerdote. E isso nunca mudou na mentalidade católica. E era assim até vir essa missa nova de Paulo VI fazendo tudo isso. Segundo, no altar é celebrado de frente para o povo. O sacerdote já não se volta para Deus, que era onde ele estava presente na figura do altar. Tinha um altar lá atrás. Você tinha o presbitério e no fundo do presbitério, já lá na parede, tinha o altar construído, O altar também, desde o Antigo Testamento, simbolizava a presença de Deus. Então o padre ele não ficava de costa para o povo, ao contrário, o padre ficava junto com o povo de frente para o altar. Ele não estava de costa para o povo,
Ele estava junto com o povo, olhando na mesma direção, para o altar onde se realizava o sacrifício. Então o sacerdote já não se volta para Deus para oferecer o santo sacrifício em favor de todos os fiéis. Mas olha, agora fica de frente para as pessoas que participam numa simples reunião para rezar. Ou seja, literalmente, o sacerdote deu as costas para o altar. E isso na paróquia que ainda tem altar, se é que o altar não já foi demolido. O altar quase sempre é desenhado em forma de mesa. Esse é o terceiro ponto. O altar quase sempre é desenhado em forma de mesa, como um móvel feito para comer. A missa deixa de ser o sacrifício expiatório e passa a ser uma espécie de jantar fraterno. Na realidade, enquanto o altar sugere um sacrifício oferecido a Deus, a gente remonta isso desde o Antigo Testamento, o próprio Deus mandava ali construir um altar no altar para oferecer o sacrifício. Enquanto o altar sugere um sacrifício oferecido a Deus, a mesa dá a ideia de uma refeição normal, no contexto de uma simples comemoração. Por isso, nos templos protestantes, utiliza-se também uma mesa, quando existe. Isso quando existe, nunca um altar. Ponto 4. Segundo as novas rúbricas de Paulo VI, ele não precisa ocupar posição central no presbitério, ou seja, não é mais o centro. Disposições recentes, como as das conferências episcopal na Itália, eles aperfeiçoaram o funcionamento, prevendo a transferência gradual para uma capela para esse fim. É para não irritar os protestantes. Assim, a presença permanente de nosso Senhor Jesus Cristo no sacrário não fica mais ali no altar, no centro do presbitério. Nosso Senhor literalmente foi jogado agora para lateral. Ele foi jogado agora para o lado, para uma capelinha que fica ali ao lado do altar, mas não mais presentemente no altar. Tudo isso era um obstáculo para o caminho ecumênico, para esse caminho ecumênico que faz parte da mentalidade agora dessa nova igreja que foi formada. No centro do presbitério ponto 5, no centro do presbitério e geralmente no local onde ficava o tabernáculo, fica a cadeira do sacerdote celebrante. Ou seja, o homem ocupa o lugar de Deus e a missa transforma-se em um simples encontro fraterno da Assembleia com seu presidente, ou seja, o antigo sacerdote, cuja função foi reduzida a simples encenador ou animador litúrgico da nova igreja conciliar e antropocêntrica. Neste ambiente festivo, introduz-se com a aprovação entusiástica dos bispos a onda pop de grupos de música paroquial, mais ou menos juvenil, pretendendo criar um ambiente com ritmos de danças diversos e muitas eucaristias conciliares. As pessoas já dançam para todos os efeitos. Então esses foram os 5 pontos de mudanças arquitetônicas feitas nos templos. Agora passamos para as alterações dogmático-litúrgicas no rito da missa. Vamos falar aqui sobre, salvo engano, aqui 11 pontos que foram alterados. Primeiro, foram eliminadas as orações ao pé do altar no início da missa, ao final da qual o sacerdote se reconhecia indigno de entrar no Santo dos Santos para oferecer o santo sacrifício e invocava a intercessão dos santos para purificar-se de todo o pecado. Em vez disso, na nova missa antropocêntrica, o presidente da Assembleia, que é o padre, que era antes sacerdote, agora ele é o presidente da Assembleia, faz um discurso de boas-vindas, em prelúdio à criatividade litúrgica mais ou menos anárquica, a qual dará livre curso. Segundo, elimina-se o segundo confíteor. O primeiro era rezado apenas pelo celebrante e o segundo pelas pessoas de baixo, pelos fiéis, que estabelecia assim uma distinção entre o padre e os paroquianos, que se dirigiam a ele como pater, que significa pai. Na nova missa, em que o eu pecador é rezado apenas uma vez por todos juntos,
O sacerdote não é mais pai dos fiéis, mas sim outro irmão em igualdade de condições, democrática e protestante. Está afogada, nem mais nem menos, na corrente "confesso a Deus Todo-Poderoso e a vocês, irmãos", ou seja, agora somos todos irmãos. Não tem mais distinção entre o sacerdote e o povo. Ponto 3. As leituras bíblicas também podem ser feitas, e quase na maioria, poderia dizer que quase sempre, ser feita por fiéis leigos, tanto homens como mulheres. Tudo isso contraria o mandamento, que remonta aos primeiros séculos da Igreja, que reserva essa função aos titulares de ordens sagradas, de leitor para cima. O leitorado era justamente uma das ordens menores, ou seja, para ser leitor também tinha que ter o sacramento da ordem, através da qual ele acessava o diaconado. Os protestantes não têm clero, mas meros ministros e ministérios. Por isso, a reforma de Paulo VI eliminou as ordens clericais menores, instituindo em seu lugar ministérios, como é o caso do leitorado e acólito. Agora, qualquer pessoa, independente de sexo, tem acesso ao púlpito. Ponto 4. No ofertório da missa anterior, o sacerdote ofereceu Cristo como vítima ao Pai, como propiciação e expiação pelos pecados, com palavras que não deixavam espaço para ambiguidade nem dúvidas. Ele era pronunciado: "Recebe, Santo Padre, essa hóstia imaculada, que eu, servo indigno teu, ofereço-te, pelos meus inúmeros pecados e também por todos os cristãos fiéis, vivos ou falecidos, para que beneficie a mim e a eles para a salvação e a vida eterna." Ao enfatizar tão abertamente o aspecto propiciatório da culpa e o aspecto expiatório da punição na missa, os protestantes ficaram descontentes, a tal ponto que Lutero suprimiu precisamente as orações do ofertório da missa. Atualmente, no ofertório da missa nova de Paulo VI, o presidente da Assembleia, anteriormente denominado sacerdote, limita-se a oferecer pão e vinho para que se tornem pão de vida indeterminado e bebida de salvação tanto vaga. A própria ideia de sacrifício propiciatório e expiatório está totalmente excluída. Ponto 5. Na missa de Paulo VI, o cânon romano foi certamente mantido para salvar as aparências, só que mutilado. Naturalmente foram acrescentadas 3 novas orações eucarísticas mais atualizadas, 2, 3 e 4, com claro propósito de suplantá-la gradualmente, fruto da colaboração de 6 especialistas protestantes, que já foi citado aqui logo no início do vídeo, nas quais, para que nos entendamos, o presidente da Assembleia dá graças a Deus, onde ele diz: "Te agradecemos porque nos tornas digno de te servir na tua presença", oração 2, misturando assim a sua missão com a dos simples fiéis num único sacerdócio comum, bem ao estilo luterano, ou seja, é a sacerdotização do povo e a clerificação dos leigos. Ou pior ainda, dirige-se a Deus louvando-o porque, diz ele, reúnes o teu povo sem deixar de oferecer um sacrifício irrepreensível desde o nascer até o pôr do sol, oração 3, em que o povo, e não só o sacerdote, parece ter se tornado um fator determinante para que aconteça a consagração. Na segunda fase do plano de protestantização, outras 4 orações eucarísticas, que vão ainda mais longe, foram incluídas no missal de Paulo VI. Na verdade, afirma-se mesmo que somos convidados à ceia do Senhor, conceito e terminologia inteiramente protestante, porque eles não acreditam que a missa é o sacrifício, então chama-se de ceia, chama-se de banquete, de refeição. Enquanto o sacerdote presidente conciliar já não pede que o pão e o vinho se tornem corpo e sangue de Cristo, como ainda era feito nas orações 2, 3 e 4,
mas simplesmente que Ele as faça. Para nós, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o autor do texto ele chega a uma conclusão. O texto foi aqui é do blog Adelante La Fé, onde devido a isso, essas palavras de consagração mudada, ele conclui que não há transubstanciação, portanto, não há missa. Ele dá a entender que a missa, na verdade, ela não acontece, ela é inválida. E aqui a gente chama a atenção por isso, que é necessário aqui que o canal Roma de Sempre chame essa atenção, porque isso também não, essa afirmação que a missa não aconteceu também não é dividido aqui nessa visão. Por quê? Porque a missa nova de Paulo VI de fato é um rito falso, humanista, elaborado em comunhão com os inimigos da igreja para destruir a noção de sacrifício, porém a matéria e a forma, ou seja, o pão e o vinho e as palavras de consagração, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós, essas palavras foram mantidas. Assim sendo, não dá para afirmar em absoluto que não houve transubstanciação e que a missa nova ela acaba sendo inválida. Foi mantido a palavra de consagração, a matéria e forma. Portanto, nós não dividimos dessa visão de que a missa é totalmente inválida. Porém, ela é bastante mutilada e foi feita de fato para ajudar na colaboração, na perda da fé dos fiéis. Não é uma missa católica, resumidamente. O sacrifício de que fala a seguir na mesma oração eucarística deve ser entendido, portanto, como um mero sacrifício de louvor, algo que Lutero e seus seguidores ainda acreditaram, que por outro lado rejeitaram qualquer ideia de sacrifício expiatório e propiciatório. Ponto 6. No novo rito de Paulo VI, os dois pontos que precediam as palavras da consagração desapareceram de todas as orações eucarísticas, incluindo a primeira. E no antigo missal romano, estes pontos obrigavam o sacerdote a interromper a simples comemoração da última ceia para começar a agir, ou seja, renovar o santo sacrifício de forma incruenta, mas real. Hoje o sacerdote que virou um presidente, um sacerdote presidente da conciliar, encontra agora uma nova vírgula que acabará por levá-lo psicológica e logicamente a continuar a limitar-se à evocação com a qual pronunciará a fórmula da consagração com uma intenção comemorativa. Muito parecido, logicamente, com a Santa Ceia dos protestantes. Ponto 7. Foi suprimida a genuflexão que o sacerdote fazia imediatamente após a consagração de cada uma das duas espécies. Ao se ajoelhar, ele expressou sua fé de que a transubstanciação havia ocorrido através das palavras que acabara de dizer. Isto era totalmente inaceitável para os protestantes que, como já se sabe, negam o sacrifício conferido pelo sacramento da ordem, juntamente com os poderes espirituais que ele acarreta. Agora, pelo contrário, na missa nova de Paulo VI, o presidente da Assembleia ajoelha apenas uma vez e não o faz imediatamente após a consagração, mas depois de ter levado as duas espécies para mostrar aos fiéis algo que é plenamente aceitável para o protestante, para quem Cristo está presente sem a menor transubstanciação, à mesa da Santa Ceia, graça exclusivamente à fé da Assembleia. Ou seja, não existe fé na transubstanciação no protestantismo. Eles acreditam que existe a presença de Cristo por causa da fé da Assembleia, e não uma presença real na Eucaristia, como diz a fé católica e como ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o meu corpo que será entregue por vós. Muito claro e objetivo. Ponto 8. A aclamação dos fiéis no final da consagração, embora retirada do Novo Testamento, é naquele momento totalmente inadequada e enganosa,
introduz ainda outro elemento de ambiguidade ao apresentar um povo, enquanto aguardamos a sua vida gloriosa, quando o Senhor estiver verdadeiramente presente no altar como vítima do sacrifício expiatório e propiciatório que acaba de ser renovado. Tal como as outras modificações e alterações, isto torna-se mais evidente no contexto geral de todas as outras mudanças. Ponto 9. No antigo rito romano, na hora da comunhão, os fiéis ajoelhavam-se, repetindo humildemente como o centurião: Senhor, não sou digno que entreis na minha casa, mas dizei uma só palavra para me curar. Ou dizei uma só palavra e serei salvo. Que na verdade lá no texto original era para me curar. Esta frase expressava claramente a fé na presença real do Senhor nas espécies sagradas, tanto que isso era pedido para ele no momento da consagração. Pelo contrário, na Missa Nova de Paulo VI, os fiéis limitam-se a dizer: não sou digno de participar da tua mesa. Lógico que isso não foi em todos os locais do mundo, principalmente na versão italiana da Missa Novus Ordo, com a expressão perfeitamente vaga aceitável em ambientes protestantes. Aqui no Brasil, pelo menos, ainda fala muito: não sou digno que entreis em minha morada, corretamente. Ponto 10. Na missa romana antiga era obrigatório receber a Eucaristia de joelhos, na língua, e tomando todos os cuidados para evitar que os fragmentos caíssem no chão, com o recurso de uma bandeja. Na Missa Nova de Paulo VI, graças às táticas modernistas furtivas, a mera possibilidade de a comunhão poder ser tomada de pé começou a ser admitida como experimento. Não demorou muito para que receber a comunhão se tornasse nada menos que obrigatório. Hoje em dia, a gente vê escandalosamente em vários locais do Brasil e do mundo padres e até bispos se negando a entregar a sagrada hóstia aos fiéis de joelho. Obrigam-nos a levantar, e às vezes, se o fiel não levantar, receber piedosamente de joelho, eles não dão a comunhão. Nível de absurdo que chegou. Mais tarde, através das diversas conferências episcopais, foi introduzido o costume de recebê-lo na mão, propagandeando com entusiasmo por um clero conciliar que havia perdido a fé e era totalmente indiferente aos inevitáveis sacrilégios, voluntários ou não, a que são submetidos naquela circunstância o corpo de Cristo. Com a pandemia de 2020, a comunhão na mão acabou sendo praticamente obrigatória em todos os lugares. Ponto 11 e último. A distribuição da Sagrada Eucaristia não está mais reservada ao sacerdote ou ao diácono, como estava estabelecido desde os tempos dos apóstolos. Com a autorização dos bispos, até as religiosas e até os simples leigos e leigas passaram a gozar desses mesmos poderes. Conclusão. Recordemos finalmente a grave advertência feita pelo grande estudioso da Sagrada Liturgia, Dom Prosper Guéranger. E ele dizia o seguinte: o que distingue sobretudo a heresia antilitúrgica é o ódio à tradição nas fórmulas do culto divino. Todo sectário, ou seja, todo herege, todo inimigo interno da igreja, que deseja introduzir uma nova doutrina, encontra-se inevitavelmente na presença da liturgia, que é a tradição no seu mais alto nível, e não se acalma até silenciar aquela voz e arrancar aquelas páginas que sintetizam a fé dos séculos passados. E assim concluímos com essas palavras de Dom Prosper Guéranger, mais essa edição